Então, muito bem-vindo. Com a palavra, o governador Geraldo Alckmin. Obrigado. Cumprimentar o presidente Lula, ministro Mercadante, a reitora Raimunda, Francisca, os partidos aqui presentes, cumprimentando o Pena. O Stuck, Pena, a foto dele é boa, que a gente sai bonito e parecido, né? Cumprimentar aqui o senador Randolfo, os deputados, o Molon, o Tato, Paulo Teixeira, professor Carlos Nobre, agradecer ao Márcio Astrini, porque me deu muitas aulas, tirou bom tempo do tempo para me dar aula aí sobre a questão da sustentabilidade. Aqui foi lembrado a Constituinte, o presidente Lula e eu fomos deputados federais juntos na Constituinte e participei da Comissão do Meio Ambiente com o Fábio Feldman, com o Eduardo Jorge, e ouvindo muitas audiências públicas, percorrendo o Brasil, e demos aí um passo importante. E queria lembrar também algumas coisas que passam às vezes desapercebido. Mário Covas, quando era governador de São Paulo, teve um inverno, presidente Lula, que a qualidade do ar caiu tanto, mas caiu tanto em razão da questão da poluição, que foi implantado o rodízio. Então, o rodízio de carros em São Paulo era só no inverno. Parar 1/5 da frota para poder o pessoal respirar, para a qualidade do ar melhorar. Só que isso ajudou tanto o trânsito que passou a ser o ano inteiro. Mas ele nasceu em razão da gravidade da questão da poluição no inverno, mas acabou ficando o ano todo. E depois, quando governador, para ajudar na questão da poluição, em São Paulo o ICMS da gasolina era 25% e o ICMS do álcool também 25%. Eu reduzi o etanol para 12%, menos da metade. Então o carro flex fuel acabou virando aqui em São Paulo o etanol, que é uma energia mais limpa, mais renovável, e com menor poluição. Mas eu quero destacar a importância desse encontro. Acho que a melhor maneira de comemorar o Dia amanhã mundial do meio ambiente, essa semana dedicada ao meio ambiente, é fazendo o que nós estamos fazendo aqui, ouvir, aprender, dialogar, ver os problemas, trazer propostas, e quero destacar aqui o Green New Deal, que o Molon apresentou, e discutindo esse tema. Um bom programa, né, de um governo democrático, ele nasce assim, ouvindo e dialogando com a sociedade civil, com a universidade, com os setores produtivos, com cientistas, não é fazendo motociata nem andando de jet ski, mas é dialogando e ouvindo a sociedade. E queria também destacar a questão climática. Aqui foi exemplos, né, do regime hidrológico. São Paulo viveu, há poucos anos atrás, a maior seca do século. A maior seca tinha sido em 1950 e choveu a metade de 1950. Aliás, em razão disso, ouvindo crítica, nós fizemos o programa Nascentes, que aí falou, olha, vocês estão fazendo muita obra de engenharia, mas é preciso produzir água. E produzir água é preservar a nascente. Então lançamos um grande programa Nascente, já foram quase 30 milhões de mudas plantadas para preservar nascentes, corpos d'água, rios, enfim, a questão hídrica. E o desmatamento da Amazônia, a gravidade disso, porque um hectare derrubado de mata e queimado produz 150 toneladas de carbono. É de uma coisa assim... Então, você tem números impressionantes. E o presidente Lula, o presidente Dilma também, no período de governo, foi o menor desmatamento. Quer dizer, foi o melhor resultado.
E hoje a gente vê muito desse desmatamento, grilagem, organizações poderosas, na expectativa de que haja titulação em seguida e eles vendam as terras. Você tem falta de fiscalização e, além disso, expectativa de legalizar. Então, derruba a floresta, invade, grila, e ainda com a expectativa de que amanhã titule e venda essas terras. Então, é absolutamente grave. Mas eu tenho certeza de que nós vamos ter aí um grande trabalho. O presidente Lula tem dito que ele, voltando ao governo, se Deus quiser, pelas mãos e o voto popular na democracia, ele quer fazer muito mais do que ele já fez. Como já fez muito na questão ambiental, estão todos convidados aqui e convocados para um trabalho gigantesco, para poder fazer mais ainda e melhor pelo meio ambiente. E como médico, não tenho dúvida que nós vamos estar melhorando também a saúde da população. Desse eu vi um estudo, nós tivemos em 2002 SARS, Ásia. 2008, outro vírus, H1N1, muitos continentes. Aliás, é a vacina da gripe que a gente toma nessa época, H1N1, H3N2 e influenza B. 2012, outro vírus, MERS, Oriente Médio. 2015, outro, Ebola, África. 2019, SARS-CoV-2, Covid. Puxa, mas coisa que acontecia de 100 em 100 anos, nós estamos tendo vírus epidêmico de 6 em 6 anos. Claro que são inúmeras razões, mas uma delas é a mudança do mundo biológico. E as mudanças climáticas são centrais nessa questão. E eu não tenho dúvida de que, com o presidente Lula, o Brasil vai voltar a liderar, a ser exemplo e liderar no mundo esse trabalho de enfrentamento das questões climáticas e da promoção do desenvolvimento sustentável. Acho que comemoramos aqui e trabalhando, né, para boas propostas. Eu vi propostas de curtíssimo prazo, que já começa com o revogaço, e propostas de médio prazo em benefício da população. E tendo como centralidade a questão da população da Amazônia. Aliás, eu recomendo, quem ainda não conhece, que vá a Alter do Chão. Foi eleita as praias fluviais mais bonitas do mundo. E é o Tapajós, que está correndo risco de garimpagem no rio mais cristalino, né, e com eleito das praias mais bonitas do mundo. Aliás, um polo turístico que pode ser gigantesco, gerando emprego, renda e ser muito expandido aí. Bom trabalho a todos. Então, nós estamos agora concluindo essa manhã tão rica, diversa e com reflexões muito qualificadas com a intervenção do presidente Lula. E eu queria dizer, presidente, eu tive nas suas 5 campanhas, nas 9 campanhas presidenciais, de alguma forma eu participei da coordenação. E eu sinto nessa campanha o sentimento que eu tinha na campanha de 89. Tem um Brasil profundo emergindo. Tem uma convergência política muito ampla em torno da questão da tragédia social, da questão da democracia, da defesa do Estado Democrático de Direito e da questão ambiental e da sustentabilidade. São 3 valores que explicam essas 2 candidaturas e que juntam tantos igarapés desse rio caudaloso que nós estamos construindo nessa campanha. E só é possível, presidente, pela sua coerência, pela sua firmeza. O senhor nunca cedeu, nunca perdeu os princípios, nunca se curvou, e acho que está cumprindo um papel decisivo. E termino dizendo, não apenas para o Brasil, para a democracia, para a pobreza, para a exclusão e para a questão da sustentabilidade. O mundo olha para o Brasil de forma
com uma grande expectativa que o Lula volte, para ajudar a articular internacionalmente, a gente volte a ter uma presença decisiva. É tão grave o que nós estamos vivendo que a Rio 92 teve Rio 92 mais 5, mais 10, mais 20. Era para ter tido a Conferência do Clima, foi para Glasgow e não teve a Rio 92 mais 30. O Brasil está completamente fora dessa agenda. Então vai falar com vocês agora o líder que teve a maior contribuição na história na redução de emissão de gases de efeito estufa, o presidente Lula. Muito obrigado, presidente. Ora, primeiro eu queria agradecer ao Aloysio Mercadante, presidente da Fundação Perseu Abramo, pela convocação desse encontro que nós estamos participando hoje. Nós viemos de Porto Alegre, numa agenda muito complicada, um dia para fazer coisa de 10, e eu não imaginei que ia ter esse encontro hoje, eu imaginei que era domingo. Mas aí me parece que não deu certo o domingo, é no sábado mesmo. E o que é triste é o seguinte, gente, o que é triste é que a gente começa a perceber, depois da fala de todo mundo, que o país andou para trás. Ou seja, aquelas coisas que deixavam a gente contente, ou seja, a melhoria na qualidade da educação, a melhoria das bolsas para as pessoas estudarem, sabe, fora do país, o financiamento, tudo isso acabou, Alckmin. Ou seja, como se o vento, você montasse um conjunto para produzir energia eólica e depois o vento mudasse de lado, ou seja, ao invés do vento vir na direção de rodar as pá, ele mudasse de lado, ou seja, parece que as coisas retrocederam numa dimensão impossível de a gente imaginar. Nós temos feito, nessas viagens nossas, eu tenho feito muitas plenárias com artistas, porque eu estou pensando que se a gente, sabe, trabalhar muito, não é sorte não, é trabalhar muito e a gente ganhar as eleições, a gente não apenas vai recuperar o Ministério da Cultura, sabe, na sua dimensão maior, como a gente vai ter que criar comitês de cultura no Brasil inteiro para que a gente não seja dominado pela cultura do centro-sul do país, para que a gente possa nacionalizar de verdade o potencial cultural do nosso país. Nós temos feito reuniões com outros agrupamentos, fizemos com cooperativa. E eu descobri uma coisa extraordinária no debate com as cooperativas, João Paulo. Quando eu fui eleito em 2003, o Ricardo Berzoini era ministro da Previdência Social, a gente fez uma reunião com o Meirelles e nós fizemos mudança na legislação de cooperativa para facilitar a criação de cooperativa. E, para minha surpresa, não surgiu tantas cooperativas novas. Cresceu o número de cooperados, ou seja, as cooperativas que já existiam cresceram. Mas não aconteceu o milagre que eu achava que ia acontecer de criar um monte de cooperativa. E aí o que nós descobrimos? É que a cooperativa, sabe, é como uma árvore, ela não nasce com as folhas. Se você plantar as folhas, ela não vai nascer, você tem que plantar a raiz dela. E cooperativa só vai dar certo se for criado de baixo para cima. Se os cooperados sentirem a necessidade de que é preciso criar uma cooperativa. E com esse mundo de desemprego, eu fiquei pensando, imagina a quantidade de cooperativas que a gente pode criar nesse país, com mulheres, com adolescentes, com desempregados, para fazer um replantio de verdade nesse país. Para que a gente tenha uma dimensão de recuperar, se não total, mas parte daquilo que o desprezo e a irresponsabilidade de alguns governantes permitiram que acontecesse no Brasil. E a geração de emprego é uma coisa muito importante nesse instante, porque o emprego ele resolve parte dos grandes problemas que nós temos hoje, inclusive a desgraça da violência, né? Eu fiquei muito entusiasmado no debate com cooperativa, cada vez está melhor o debate com os artistas, o debate com reitores. Já fizemos debate com reitores em Juiz de Fora, fizemos em Porto Alegre, fizemos no Rio de Janeiro. E cada cidade que a gente visitar, a gente vai tentar pegar as experiências locais e tentar fazer reuniões para que a gente melhore a nossa governança.
Primeiro, não seria possível a gente ter feito o que fez quando estava no governo na questão ambiental, se não fosse o aprendizado com vocês, se não fosse a pressão de vocês, se não fosse, às vezes, até a dureza de vocês. Ou seja, eu acho que nós acertamos nos ministros, a Marina foi uma extraordinária ministra, o Mink foi... É duro conviver com o Mink, eu penso que é bom conviver comigo, não. Mas é um companheiro extraordinário, é um companheiro encrenqueiro, um cri-cri, mas é um cara de muita qualidade. E depois a Isabela, que é uma pessoa que ganhou muita responsabilidade pela eficácia do trabalho dela. Aí depois aparece um tal de Salles, que ninguém sabe de onde veio, para onde foi. Um rapaz que eu achei que era até moderno, porque era todo moderninho, óculos cor-de-rosa, sabe? E depois é o seguinte, o cara era um desmatador profissional, o cara era um vendedor de armas, o cara... O Brasil não merece isso. O Brasil não merece isso. Então, eu imaginava que a gente, voltando a disputar as eleições, a gente ganhasse, o Brasil tinha avançado muito, não. Mas nós vamos ter que nos matar para refazer o que nós já fizemos, em todos os setores. Porque não tem pedra sobre pedra. Ontem eu tive uma reunião com o empresário, ele me dizia, o presidente, vocês têm que nos ajudar, você e o Alckmin têm que separar a gente que é produtor rural, a gente que negocia com a União Europeia, a gente que negocia com a China, com os Estados Unidos. A gente não quer ser misturado com esses caras que querem comprar arma, que querem desmatar, que querem fazer garimpo, que querem matar índio. Nós não estamos nessa turma. Então vocês percebem que até do lado de lá tem gente que quer ganhar dinheiro, que é dono do agronegócio, mas tem responsabilidade porque sabe que o comércio mundial está exigindo do Brasil um outro comportamento. E ali não tem amizade pessoal, ali não tem imposição de orçamento secreto. Sabe? Eu acho que isso é bom para nós. É bom porque a questão ambiental hoje, a questão do clima, tem que ser vista como um modelo de desenvolvimento do país. Ou seja, não é você olhar uma floresta e falar como derrubá-la para crescer, não. Como crescer com ela em pé, ou como tirar proveito da riqueza que ela oferece, a biodiversidade, para a humanidade tirar proveito disso. Eu acho que vocês vão ter uma coisa extraordinária na vida de vocês, que é o seguinte, vocês vão ter o mandato que mais vai fazer acerto na questão climática desse país. Porque agora não é mais uma questão, não pode ser uma questão de um governo sai, o outro governo muda, um prefeito faz, o outro desfaz, um governador faz, o outro desfaz. Ou seja, é uma coisa muito, muito, muito frágil. Nós precisamos transformar isso numa política de Estado de verdade, em que as pessoas... Esse negócio do Rio Tapajós, como falou, eu já tive a oportunidade de ser presenteado com 2 dias tomando banho nas águas do Rio Tapajós. E agora já fiquei sabendo que o Mercúrio está tomando conta das águas azuis do Rio Tapajós. Então, como é que a gente vai fazer isso sem apoio de vocês? A gente não fará. Eu quero dizer para vocês que nós temos 2 problemas. Primeiro, eleger deputado. Nós precisamos fazer uma campanha ferrenha para ver se a gente consegue fazer com que o número de deputados compromissados com essas coisas que a gente acredita, as pessoas civilizadas, as pessoas que acreditam na melhoria da educação, as pessoas que acreditam na melhoria do emprego, na melhoria do salário, as pessoas que estão incomodadas com a fome nesse país. Nós precisamos eleger uma maioria de deputados, porque se a gente não derrotar a bancada do orçamento secreto, qualquer presidente, eu ainda vou ter sorte que vou ter o Alckmin para ir brigar com eles lá, para negociar. Ou seja, tem experiência aqui em São Paulo, mas é impossível imaginar que a gente vai fazer as mudanças que a gente precisa fazer se a gente não eleger um presidente e, junto com esse presidente, eleger senadores de melhor qualidade e deputados de melhor qualidade. Eu nem falo mal pessoalmente, porque eu não conheço a maioria deles. Mas o que a gente percebe é que não está correto o que está acontecendo no Brasil. Não está correto. Foi um trabalho imenso para a gente criar uma política de saúde, uma secretaria de saúde indígena nesse país.
desmontaram. Foi um trabalho imenso a gente demarcar as terras indígenas, sabe? Demarcar as áreas de proteção ambiental. Eu até tinha um pouco de divergência quando eu estava no governo com o meu pessoal da área ambiental, que eu achava que essa área ambiental deveria ser transformada também numa área de turismo ecológico, ou seja, tem que fazer umas picadas, fazer umas pousadas, fazer, sabe, para manter isso vivo. Porque se a gente apenas fizer a demarcação e deixar lá, sem ninguém para tomar conta, as pessoas vão invadir e vão cortar mesmo. As pessoas vão invadir. Então, já que é do Estado, o Estado não toma conta, vamos tomar conta, vamos invadir. Então, nós precisamos daqui para frente, saber o seguinte, nós precisamos fazer mais e melhor. Fazer uma coisa mais, sabe, que a sociedade sinta que é uma coisa feita e que ela está tirando proveito daquilo. Eu, por exemplo, tenho uma inveja daquele parque do Iguaçu, lá em Foz do Iguaçu, perto Eu já fiz umas 3 ou 4 visitas lá. É uma coisa extraordinária a quantidade de gente que toma conta daquilo, a quantidade de cuidado que se tem com aquilo. Eu acho, então, que vocês têm que se preparar para a seguinte questão, companheiros. Primeiro, a gente vai ter que fazer um trabalho para restituir tudo que a gente já teve. CONAMA vai ter que voltar a funcionar, o IBAMA vai ter que funcionar, sabe, o MCBio vai ter que funcionar, o Instituto Chico Mendes vai voltar a funcionar. A gente vai ter que contratar mais gente, mais qualificada, para que a gente possa fazer as coisas funcionar. Porque se você não tiver gente para tomar conta, sabe, não vai acontecer o que você deseja. Então, vai ser um trabalho, Molon, ou Newton, um trabalho muito, mas muito sério para a gente fazer tudo isso. Nós estamos brigando contra uma parcela da sociedade organizada, sabe, de forma miliciânica. Ontem mesmo, no comício lá no Paraná, o Bolsonaro está dizendo, nós vamos ter que ir para a guerra. E eles não querem perder. Garimpeiro, enfrentar garimpeiro é uma coisa complicada, porque a febre do ouro é uma coisa que faz o cidadão fazer qualquer coisa, sabe, para achar sua tal de pepita, sua tal de... Então, nós vamos ter que... O Estado vai ter que estar lá presente. É o Estado que tem que dizer não pode. Não é o indígena, não é o seringueiro, não é o tem uma cooperativa de castanha que vai brigar com o cara para não derrubar uma seringueira, como o Chico Mendes fazia com o desmate. Ou seja, o Estado precisa assumir responsabilidade. Então o Ministério vai ter que ter mais gente, vai ter que ter mais atuante, a fiscalização vai ter que ter mais forte, a gente vai ter que ter leis mais duras. Sabe, e eu fico imaginando, nessas queimadas todas que a gente vê, eu lembro que a gente fica discutindo de quem é a culpa, se é do governo, se é do IBAMA, se é do Estado. Não, é preciso chamar o prefeito da cidade onde está tendo a queimada, porque ele pode ser amigo do fazendeiro, ele pode ser o próprio fazendeiro. Sabe, se a gente não responsabilizar as pessoas vão falar, bom, está queimando na minha cidade, mas não é comigo. E nós temos, então, que fazer com que o Estado recupere, sabe, a relação antifederativa que nós já tivemos. Nós vamos ter que fazer reuniões com governadores, vamos ter que fazer reunião com prefeitos. Se estiver pegando fogo no Pantanal, a gente tem que chamar todos os prefeitos da região, sabe, envolvê-los na solução do problema, para que a gente possa, sabe, sair das brigas intermináveis e entrar nas soluções que serão o que o povo espera. Bem, o que vocês entregaram aqui, nós já devemos ter um documento mais ou menos elaborado. Nós vamos ter que, em algum momento, Luiz, apresentar para a sociedade brasileira qual será a nossa proposta de política ambiental, qual será a defesa do planeta que a gente vai fazer a partir do território brasileiro. Eu vivi o orgulho do Brasil ser referência na questão climática, desde o encontro de Copenhague em 2009, que o Brasil ganhou uma projeção muito grande. Em 2009, só para você ter ideia, aquele encontro estava organizado para duas coisas. Primeiro, a União Europeia estava, sob orientação dos Estados Unidos, estava querendo abrir mão do protocolo de Kyoto.
Os Estados Unidos ainda não tinham assinado o protocolo de Kyoto. E queriam responsabilizar a China pela poluição do planeta. E aí, sabe, no mesmo dia, eu tive reunião com a Angela Merkel, eu tive reunião com o Gordon Brown, eu tive reunião com o Sarkozy, o Obama me telefonou, porque era o Brasil, dependia muito da posição do Brasil, culpar a China. Eu falei, não. O Brasil sabe que a China está poluindo. Mas se a gente quiser estabelecer uma certa dureza com a China, nós precisamos fazer uma certa dureza com quem criou a industrialização no planeta Terra. A Inglaterra tem um contencioso com a questão climática, os Estados Unidos têm um contencioso. Vocês vão pagar o atrasado? Por que culpar só a China a partir de agora? A partir daí o Congresso não existiu mais. Não existiu, ele só existiu porque o Brasil, a China e a Rússia e a África do Sul, não, a Rússia não, Brasil, a China e a África do Sul, a gente fez uma reunião paralela sem nenhum governante europeu e sem o Obama. E aí o Obama foi lá pedir para entrar, Hillary Clinton tentou entrar, os chineses não deixaram. Aí o Obama pediu muita pressão para entrar e os chineses com muita pressão para ele não entrar, aí resolvemos deixar ele entrar. Ele entrou e não cedemos para ele. Então não teve decisão, não sei se você lembra, não teve decisão naquele Congresso. Mas o Brasil levou a proposta do desmatamento de diminuir 80%. O Brasil levou a proposta de reduzir a emissão de gases de efeito estufa em 39%, ou 36,9% ou 39,6%. Sabe? E nós aprovamos, inclusive, a lei do desmatamento no Congresso Nacional. Então o Brasil virou uma nação importante na questão ambiental. E a gente pode votar, os nossos ministros, quando viajavam, o nosso pessoal que viajava para discutir, era todo mundo referência para o debate. Ninguém tomava decisão se não conversasse com o Brasil. Hoje, ninguém quer chegar nem perto do Brasil. Então vocês percebem que a luta que vocês vão ter que fazer junto conosco, a luta que vocês vão ter que fazer, primeiro é recuperar o patamar que a gente já teve. E aí vai ter que ter, não sei se vai ser o dia do revogaço, mas vai ter um dia da gente dar todas as coisas que foram feitas para impedir que a gente continuasse respeitado no mundo. Essa questão de passar com a boiada, se tiver decreto vamos ter que revogar, essa questão de demarcação de terra, tudo que eles fizeram, nós vamos ter que refazer e vamos ter que cuidar efetivamente com respeito com as nações indígenas espalhadas por esse país. É nós que devemos para eles e não eles que devem para nós. Portanto, eu quero agradecer a vocês, dizer para vocês que o programa será feito pelos partidos, sabe, que estão conosco nessa briga e pela composição de todas as organizações que cuidam da questão climática no Brasil. Nós não queremos que seja, sabe, um documento do PT ou só dos partidos, nós queremos envolver as organizações. Eu tenho dito, e o Alckmin, nós não queremos ser a candidatura só de partido político, a gente quer ser uma candidatura de um movimento de restabelecimento da dignidade do povo brasileiro. Sabe? É isso que nós queremos ser, porque se não envolver a sociedade, a gente não faz o que a gente precisa fazer. Então é preciso ter, e aí eu quero dizer alto e bom som, é preciso ter a pressão da sociedade, sabe? A pressão da sociedade para que a gente possa ter coragem, sabe, de enfrentar os nossos algozes e fazer o que precisa ser feito. Porque sabe como é? Chega na Câmara, tem que negociar, porque não sei quem não quer, então, quando você começa a negociar muito, você termina perdendo. Tá? Quando a iniciativa é do adversário, você negocia para ganhar. Mas quando a iniciativa é nossa, que eles querem negociar, é para a gente perder. Então, nesse negócio, não tem meio termo. A gente tem que ter coragem de dizer, não haverá garimpo em terra indígena nesse país. A gente tem que dizer. Sabe, não tem importância que garimpeiro fale, então não vou votar em vocês, não vou votar, não tem problema. Sabe, não tem problema. A outra coisa, as terras que forem demarcadas como áreas de proteção ambiental terão que ser respeitadas.
não vai ter concessão. E a outra coisa importante, que vocês estão diante de duas pessoas que gostam de conversar, é que nós vamos restabelecer a nossa relação com o mundo. Nós vamos restabelecer. Nós fizemos aquele primeiro acordo Alemanha, Noruega e Brasil, o Acordo Fundo Amazônia. A gente pode criar outras fontes de financiamento. A gente pode, em 2010, quando eu fui visitar o IAPOC, a ponte Brasil-França, eu tinha proposto para o Sarkozy que era importante que a França, como o único país europeu, sabe, com fronteira na Amazônia, fronteira com o Brasil e com território amazônico, eu tentei falar para ele fazer uma universidade da biodiversidade, sabe, Brasil-França. E ali trazer o mundo para que a gente pudesse explorar toda a nossa riqueza e saber o que a gente pode extrair daquela riqueza para que o povo amazônico viva decentemente. Né? Porque nós temos sempre que pensar dos 28 milhões, a gente falava 25, mas o Jorge Viana já falou 28, eu não sei se já falou 28, ou seja, que seja 28. Sabe? Mas, de qualquer forma, aquelas pessoas têm que ter perspectiva de trabalho, têm que ter perspectiva de viver, e se a floresta puder dar para eles as condições deles terem como sobreviver com a floresta em pé, tanto melhor para o mundo e tanto melhor para nós. E eu acho que aí a gente vai conseguir muito financiamento. Eu quero dizer, para terminar, dizer para vocês que há uma expectativa muito grande com a possibilidade da nossa vitória. Há uma expectativa há uma expectativa muito grande em todo o continente africano, há uma expectativa muito grande em toda a União Europeia, há uma expectativa muito grande em toda a América do Sul, e eu acho que há uma expectativa, sabe, em outros países que a gente não conhece, mas pobre, porque do Brasil, na questão climática, depende muito da ação do Brasil, mas não é só na questão climática, é na questão da pobreza, na questão do combate à fome. Nós fizemos uma política que deu certo, e ela pode ser recuperada, e ela pode dar certo outra vez. E vocês sabem do lema: acabar com a fome é colocar o pobre no orçamento da União e o rico no imposto de renda. Se a gente fizer isso, é meio caminho andado. Tá bem? Então, que tipo de indústria a gente pode fazer, sabe, na Amazônia? Que tipo de coisas que existe para a gente explorar? Eu, por exemplo, já visitei várias vezes a cooperativa de castanha de seringueiro no Acre. Sabe? A nossa fábrica de preservativos, não sei se fechou lá no Acre. Mas aquele foi um sonho extraordinário nosso de valorizar, sabe, os nossos seringueiros lá. Então é importante que quando a gente vai trabalhar o programa, Luiz, a gente tente saber de lá quais as possibilidades, as expectativas de geração de emprego. Porque é isso que vai fazer o povo ter certeza que a gente vai cuidar deles. Tá? No mais, Luiz, obrigado mais uma vez, obrigado a cada companheira, a cada companheiro que está aqui. Eu espero que vocês continuem não apenas nos ajudando, vocês continuem nos ensinando e cobrando de nós o que a gente tem que fazer. Sabe? Porque eu digo sempre que político precisa ter sempre o povo mordendo o calcanhar dele. Sabe? Se vocês derem moleza, a gente pensa que está tudo bom e não faz mais nada. De vez em quando um gritinho acorda a gente. Tá? Eu quero que vocês saibam que o programa, sabe, sobre a questão do clima nesse país vai depender muito de vocês que trabalham com isso a vida inteira. Tá bem? Então, obrigado a vocês, um abraço. Só antes de encerrar... Nós esperamos que quando tiver pronto o programa, que você montar a comissão que vai aprovar o programa, a gente convoca um bom evento com todas as entidades para que a gente possa lançar o nosso programa ambiental. Excelente, presidente, já está registrado. Quero dizer também que todas essas propostas vão ser dialogadas, vai ter uma negociação, um diálogo com a coordenação do programa, que tem os 7 partidos, 2 representantes por partido, vão ter uma mesa nacional
para dialogar com essas propostas mais estruturadas, organizadas, e uma plataforma na internet que qualquer um pode apresentar projeto. E, por último, eu só queria agradecer a Ioná, em nome dos funcionários da Fundação Perseu Abramo, a Claudinha Troiano, em nome dos servidores do Instituto Lula. Queria agradecer ao Ricardo Stucker, que nós chegamos do Rio Grande do Sul e já teve que se desdobrar, é o nosso Spielberg na campanha para montar toda essa estrutura, sempre muito competente. E se a gente não trata bem ele, isso não aparece nenhuma agenda mais. Não, porque não existe, porque é ele que fotografa tudo, então você tem que tratar bem. E agradecer a todos eles, e agradecer o Newton Tato e o Pedro Ivo, que foram fundamentais para que isso acontecesse. Então, companheirada, muito obrigado. Presidente, parabéns pela fala, ao Alckmin e ao que nós fizemos hoje aqui.